Então, caminhando pela floresta, o Prota diz que, apesar de ter conseguido sair daquele buraco, não faz ideia para onde deve ir. E que, como o coelho não vai dizer onde os outros jogadores estão, ele vai ter que procurar sozinho. Olhando para o Pokyu que comia em seu ombro, o Daeon pergunta se ele sabe onde estão os outros jogadores. O Pokyu parece confuso com a pergunta. Então o Prota diz que está falando de humanos, mas o Pokyu parece continuar sem entender. Desistindo, o Daeon diz que não tem como o Pokyu saber de tudo o que acontece por ali. Ele pensa que, se continuar procurando por eles, só vai acabar se colocando em perigo. Mas não pode procurar o chefe da dungeon sozinho. Então ele tem a ideia de fazer algo para achar os outros jogadores, algum tipo de observatório. Tirando a roupa, diz que não vai perder tempo só pensando nisso, pois acredita nas suas habilidades de criar coisas. Olhando para cima, pensa que vai ter que fazer algo bem alto para ultrapassar a altura das árvores. Então ele invoca alguns tijolos de terra do inventário. Ele diz que vai fazer paredes de terra para a base e que não vai ser tão difícil, pois já está acostumado com isso. Pensando que já como não tem nada como cimento, corre o risco de desabar, mas enquanto construía aprendeu que, se usar o cavar, ele pode juntar vários tijolos em uma coisa só, contanto que os toque. Então ele conta que não vai ser uma torre, mas sim uma pilha de terra que se parece com uma, logo não vai desabar. Ao final da tarde, vemos a torre que ele construiu e o Daeon diz que está ficando bem alta. Olhando para baixo, ele conta que demorou 10 horas para fazer tudo aquilo. Olhando para frente e vendo o pôr do sol, pensa que é uma vista incrível. Então, em outro lugar, vemos sangue jorrando e pessoas gritando. O coelho, observando aquela luta de cima, manda eles lutarem até a morte, colocando suas vidas em jogo, pois irão precisar de comida para amanhã. Olhando em volta, o coelho conta que todos naquele lugar são incríveis e que aprenderam a conquistar suprimentos na dungeon. Vendo um dos jogadores saqueando um cadáver, o coelho diz que achou o pior tipo de pessoa e pergunta se ele está realmente fazendo aquilo. Rindo, o coelho fala que ele deve ter muitos suprimentos dentro do inventário. O homem parece confuso, mas o coelho diz que não tem por que ficar surpreso, já que eles se conhecem desde o primeiro dia. Ele então diz que não está surpreso com o coelho, mas sim com algo que estava atrás do guia, apontando para a torre do Prota. Confuso, pergunta o que é aquilo e que é a primeira vez que vê uma construção assim. O coelho bravo pensa que só tem uma pessoa que poderia fazer algo assim e pergunta o que diabos o Prota está fazendo. Em outro lugar, vemos alguém segurando um cubo. É o Prota, colocando o cubo em uma espécie de pedestal. Ele parece cansado. Então, atrás dele, aparece o guia perguntando o que o Daeon está fazendo. O Prota diz que o guia o assustou enquanto estava terminando algo importante e pergunta se o coelho não deveria estar trabalhando. O guia puto diz que o Prota fica atrapalhando seu trabalho fazendo essas coisas estranhas. Se atrapalhando nas palavras, o guia pergunta o porquê do Prota ter parado com seus túneis para construir uma torre e que o Daeon deveria ter muito tempo livre. Sorrindo, o Prota pergunta se o guia sabe quanto tempo demorou para fazer aquela torre. O Prota diz que demorou 4 horas e o guia, se assustando, diz que é impossível. Conta que, apesar de ter sido difícil, no começo ficou mais fácil com as habilidades que ganhou por causa das conquistas. O guia pergunta como assim conquistas. O Prota, chamando o sistema, diz que ganhou 2 conquistas construindo essas torres. A primeira ele ganhou por construir um observatório, e agora tudo que fosse possível de ver lá de cima estaria no mapa do Prota. Abrindo o mapa, ele diz que é uma recompensa incrível, e agora tudo que estava ao redor da torre estava marcado no mapa. Ele diz que o mapa diferencia jogadores amigáveis, neutros de monstro no mapa, e o que brilhasse em vermelho era perigoso. Cada coisa no mapa era atualizado em tempo real. O guia, surpreso, diz que isso não fazia sentido, mas o Prota diz que testou por ele mesmo. Em choque, o guia pergunta sobre a segunda conquista. O Prota diz que a segunda conquista ele ganhou quando construiu 5 torres. Ele diz que um raio de luz apareceu do céu e ele ganhou outra conquista. Então ele mostra que ganhou a conquista de construtor, que diz que por causa das construções do Prota, aquela terra ficou mais pacífica, por isso ganhou uma nova habilidade de construção. A habilidade da plataforma de observação, onde o tempo para construir foi cortado pela metade. O guia, completamente surpreso, pergunta se realmente ela diminui o tempo de construção pela metade.
O Prota diz que essa habilidade ajudou tanto que ele nem precisou descansar depois de fazer as torres. Ele diz que agora que consegue fazer torres num piscar de olhos, gastou tempo arrumando o interior da torre. Com uma risadinha, diz que planeja colocar a cama naquele canto, enquanto o guia o chama de maldito e ferve de raiva. O guia, com raiva, diz que o Prota ficou louco na dungeon, pois só assim para conseguir tantas conquistas. O coelho então pensa que se o Prota encontrar os outros jogadores, eles irão transformar a dungeon em um parque de diversões. Diz que o Prota já é perigoso sozinho, mas o que acontecerá se ele encontrar outras pessoas? E que precisa fazer de tudo para que isso não aconteça. Enquanto o coelho vai embora, o Prota pergunta se ele já está de saída. Gritando, o Prota pede para que o guia, antes de ir embora, diga para ele onde encontrar outras pessoas. No dia seguinte, vemos outros jogadores avistando a torre do Prota. Eles discutem dizendo que aquela estrutura não existia até ontem. Então eles tremem de medo com o guia rindo. Com um rosto macabro, o guia disse que eles finalmente chegaram e que preparou algumas coisinhas para eles naquela torre. Um dos homens, apontando para o guia, o chama de mentiroso e fala para outros não confiarem nele. Outras pessoas dizem que deve ser uma armadilha e eles deveriam ir para o outro lado. Fingindo, pergunta se os jogadores não confiam mais nele. E fala que demorou muito para preparar tudo. Enquanto vão embora, perguntam se o guia realmente achou que alguém acreditaria nele. Então nos é contado que o guia fez de tudo para impedir que os outros jogadores encontrassem o Daeon. Enquanto o coelho observa um grupo, eles comentam que ultimamente ficou mais fácil andar por ali. Nos é contado que o guia deixou os jogadores pegarem o caminho mais fácil para assim demorarem mais para chegar no Prota. Então ele puxa o seu relógio de bolso. Olhando para o relógio, ele pensa que a hora de matar todos eles chegou. Em outro lugar, vemos o Prota comendo enquanto está com seu mapa aberto. Até que ele vê 4 marcas e pensa que são só um grupo de monstros, mas ele começa a ver algo errado. E se pergunta por que tem tantos. Contando, ele percebe que tem 10 mascas de monstros. Ampliando o mapa, ele vê dezenas de marcas, a ponto de não conseguir mais contar. De repente, tudo começa a tremer e ele pergunta o que está acontecendo.